Olá, José Alfonso Schreiber aqui com mais um vídeo de apresentação da logística da tabela de formação verbal do professor Matias Nau. Hoje estaremos vendo uma outra estrutura bem simples para nós que falamos a língua portuguesa, que é o passado simples. É algo que eu fiz, que você fez, que ele fez, certo? Então é uma ação simples no passado. O que acontece nessa situação do dedo 4, que chamamos, né? Existe uma outra quebra de regra. Quando a gente tem a estrutura afirmativa, nós não teremos o verbo auxiliar. Teremos somente o sujeito diretamente com a segunda forma do verbo, onde na interrogação e negação estaremos utilizando do auxiliar did mais a primeira do verbo. Ok? Então vamos dar uma olhada num exemplo dessa situação. Teremos aqui, vamos iniciar com um novo verbo. Vamos usar o verbo ir, to go. To go, went, gone. Ok? O verbo ir. Então vamos botar uma estrutura simples aqui. Vamos botar: eu fui à praia semana passada. Lembrando que já para a gente começar a entender a diferença entre uma outra situação que veremos logo a seguir, nessa situação do dedo 4, do que eu fiz, você fez, o tal do passado simples, ele é bem preocupado, assim, normalmente ele aparece com a informação de quando essa ação aconteceu, ok? Então ele sempre vai trazer umas terminações aí de yesterday, last night, last week, 2 hours ago. Ele vai dar a entender quando essa ação aconteceu no passado, ok? Já deixar isso em mente para depois ir ficando mais fácil para a gente assimilar a nossa próxima estrutura, ok? Então vamos lá, a gente viu ali que, então ok, a gente tem uma quebra de regra. O que vai acontecer? Quando eu vou afirmar, eu tenho o meu sujeito e a segunda do verbo. Só tem uma opção, então é igual para todos. Eu vou lá e começo a montar minha estrutura. So, I, segunda do verbo go, went, a continuação da frase. To the beach last week. Cool. I went to the beach last week. Sujeito a segunda do verbo e o complemento da frase. Agora, o que acontece nessa estrutura é quando eu vou interrogar ou negar essa estrutura, ela utiliza do verbo auxiliar did e o verbo volta para a primeira forma, certo? Então, a segunda forma do verbo eu só vou utilizar para afirmar. Quando eu for interrogar ou negar, eu usarei o did mais a primeira do verbo. Então, voltando aqui, a gente vai montar a negação. Continua na mesma estrutura, sujeito, verbo auxiliar mais not. Então, eu didn't mais did mais not vira didn't. Verbo, primeira forma, I didn't go to the beach last week. Ok? E a interrogação, o que acontece? Inversão, auxiliar para frente. Did I, primeira do verbo. E aí a terminação da frase. Ok? Então, a segunda forma do verbo a gente utiliza unicamente para afirmar. Quando eu for interrogar ou negar, o meu auxiliar será o did, mais a primeira do verbo. Isso se tratando de todas as pessoas. Ok? Então, esse foi a segunda estrutura aí que tem essa diferença. A primeira estrutura foi a do presente, né? Tem essa quebra de regra que a gente fala. Daqui em diante serão todas como a 2 e a 3. Então, o meu auxiliar vai aparecer tanto na afirmação, quanto na negação, quanto na interrogação. Isso tende a facilitar bastante a compreensão e a capacidade de
se expressar, ok? Então ficamos aí com mais um vídeo simples e direto, tentando auxiliar na utilização, no manuseio, né, da tabela de formação verbal do professor Matias Nau para a sua evolução no idioma, ok? Deixando sempre, realçando sempre, né, que é uma ferramenta extraordinária. Eu trabalho com uma metodologia onde eu estimulo a fala diariamente e juntamente com essa ferramenta eu posso afirmar que a evolução ela é bem rápida e bem concreta, ok? Até o próximo vídeo. Bye!